Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre o tema Ferro Velho, não. Conta-se que numa faculdade de teologia, um grupo de seminaristas se uniu. E durante os seminários, as pregações, um grupo ficava lá no fundo, com um cartaz bem grande escrito "E daí?". E de vez em quando, conforme o colega estava expondo o assunto, eles levantavam o cartaz. Ou seja, diante do exposto, e daí? O que muda? Qual a aplicação daquilo que você está falando? Na nossa vida, nós precisávamos de vez em quando de ter um cartaz desse, né? Mostrando para a gente que precisamos acordar, refletir. E agora, e daí? O que muda? O que a gente pode fazer com relação a isso? Conta-se lá em 2 Crônicas, capítulo 17, sobre a vida do rei Josafá. A vida do rei Josafá, ele é muito interessante, né? E lá no capítulo 17 fala que o Senhor estava com Josafá, porque ele procurou a Deus. Ele andou nos seus caminhos e não segundo as obras de Israel. E que o Senhor confirmou o reino nas suas mãos e deu a ele riquezas e glória em abundância. E ele ficou muito ousado, né? O coração ousado, cheio de ousadia para seguir os caminhos do Senhor. Mas sabe, a maior estratégia do inimigo é nos distrair, é nos tirar do foco. E isso aconteceu também com o rei Josafá. Nós temos aqui no capítulo 20 de 2 Crônicas que as pessoas vieram avisar Josafá que uma grande multidão estava vindo contra eles. E era uma multidão tão grande. E aqui fala que Josafá teve medo. E ele apregoou jejum, convocou o povo para orar e a buscar o Senhor. E Josafá, em pé na congregação, começa a orar, reconhece o poder de Deus e diz lá no versículo 12 de 2 Crônicas 20: "Ah, nosso Deus, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti." Uma passagem fascinante. Eu não sei o que fazer, mas eu não vou olhar as circunstâncias, eu não vou olhar para essa grande multidão. Os nossos olhos estão postos em ti. Como nós precisamos na nossa vida, de vez em quando, durante as nossas lutas, durante as nossas provações, a gente pensar: eu estou com os olhos fitos em Deus. E que isso gere esperança e alegria nessa luta que às vezes a gente enfrenta. Às vezes pode ser doença, desemprego, perdas. É a gente dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Meus olhos estão em Deus e não na luta. A ameaça a Josafá, a Israel, foi terrível, foi difícil, né? Eles ficaram com medo, assustados, mas eles se lembraram de Deus, eles buscaram a Deus, e isso mudou toda a história. Aqui conta que o povo se encheu de alegria, que teve repouso por todos os lados, e a fé deles em Deus foi aumentada, porque Deus entrou com provisão e eles venceram essa batalha de uma forma extraordinária, miraculosa. Eu não sei como você está, mas que eu e você jamais percamos nosso foco em Deus, que a gente continue na luta, né? Continue remando, somente nos esforçando para não nos distrairmos, para seguirmos a vontade de Deus em todo o tempo. Conta uma história de um ferreiro que tinha uma vida muito iníqua, e ele se converteu ao Senhor e estava firme buscando ao Senhor, mas os seus negócios estavam indo de mal a pior, cheio de dívidas, com problemas familiares. E um dia um amigo o procurou e disse: "Você está vendo que a sua fé não tem te ajudado?
E ele então disse para o seu amigo: sabe, esse aço aqui, ele não está trabalhado, e eu vou fazer dele uma espada. E eu vou aquecer até que fique vermelho, e eu vou martelar sem dó, até ficar como eu quero. Depois eu vou pôr na água fria, de novo eu vou aquecer, martelar, e vou fazer isso várias vezes. Agora, quando o aço racha, quando não aguenta, ele vai para o ferro velho. Eu estou vendo que essas lutas é o fogo de Deus moldando o meu caráter. E eu tenho pedido a Ele, disse o ferreiro, para me dar forças para resistir a esse fogo das aflições. E eu tenho pedido a Ele: ferro velho, Senhor, não, por favor, Senhor, não. Eu não sei se você está vivendo lutas com o teu casamento, com teus filhos, com a tua profissão. Tudo parece às vezes um caso perdido. E às vezes você sente que você está como Josafá, passando por uma luta tão intensa, né? Sendo cercado por todos os lados, passando pelo fogo das aflições. Mas não deixe de crer. Em Isaías 43, versículos de 1 a 3, tem uma promessa de um Deus. E ele diz assim: o Senhor que te criou, né? E que te formou. Ele diz para mim e para você: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus sabe o teu nome. Você é dele. Você é dele. Você já recebeu Jesus como Salvador. Deus é o teu Pai querido, Pai amado, Pai eterno. Então, olha só que coisa linda. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Nosso Deus, nosso Salvador. E aqui ele fala: quanto passares pelas águas, quanto passares pelo fogo. Não diz aqui se você passar, diz quanto. Nessa vida nós teremos lutas, nós teremos aflições, mas isso aí é benéfico para nós. A gente para de se apoiar em pessoas, em empresas, em situações, como Josafá parou de se apoiar no seu exército. Ele falou: nós não sabemos o que fazer. Nessas situações nós passamos a depender somente de Deus. Em Eclesiastes 7:3 diz assim: melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. A dor pode ser um instrumento de Deus para me acordar, para me fazer crescer, amadurecer na fé, a depender de Deus. A dor pode trazer ao meu coração humildade para eu entender que eu não sou melhor do que o outro. Ferro velho não, Senhor, cura, trata, usa-me. Josafá passou pelo fogo das aflições. Agora também tem o outro lado que a gente tem que cuidar para não distrair, que às vezes o inimigo usa. Situações de bonança, situações em que tudo dá tanto certo, muita fartura, bens, sonhos realizados, vida boa, né? Então a gente às vezes sossega, se aquieta, né? E perde, e se distrai. Isso aconteceu com o rei Davi. O rei Davi tinha assumido o trono, estava com um exército leal, poderoso, né, forte. E ele então não vai para a guerra, ele fica no palácio. Depois do almoço, ele dá uma cochilada de tarde e ele olha pelo terraço, vê uma moça bonita, Betseba, se encanta com ela, adultera com Betseba. E quando ele sabe que ela é engravida, ele leva à morte o marido dela, Urias, um comandante do seu exército fiel, leal. Coisa triste que aconteceu nesse momento da vida de Davi. Davi, ele se achou, né, poderoso e se perdeu. E às vezes a gente acontece isso, né? A gente enche de arrogância, né? Se acha, né? E a gente pode se perder porque um abismo leva a outro abismo. E essa arrogância da autossuficiência vai dando indiferença
o projeto de Deus, a vontade de Deus. Que Deus ajude a mim e a você a resistirmos à tentação de achar que a gente merece, que a gente tem direito por mérito, trabalhou muito, e a gente possa entender que a gente nada merece, que a gente nada é. Parar de ser autoritário, parar de ser arrogante, né? A situação tá boa, tá excelente. Obrigada, Senhor, pelos recursos. A certeza que tenho no meu coração é que tudo que eu tenho, que sou, provém do Senhor e tem algum propósito. Senhor, me mostra qual é o teu propósito. Eu quero cumprir a tua vontade, eu quero obedecer. Conserta minha caminhada, minhas prioridades, meu Deus. E daí? E agora? É hora de repensar, hora de refletir. A hora da gente colocar a casa em ordem, né? Que eu e você possamos refletir sobre isso. Que na prosperidade eu não durma no ponto, como Davi. E que na luta e em todo o tempo, assim como Josafá, eu tenha os olhos fitos em Deus. Que eu e você possamos em todo o tempo ficar atentos para não nos distrairmos ao longo da nossa jornada, não nos distrairmos com as circunstâncias boas ou com as circunstâncias ruins, mas que em todo tempo eu e você tenhamos os nossos olhos fitos no Senhor. Amém? Que Deus abençoe você e a sua casa e que possamos refletir sobre isso. Senhor, ferro velho não. Usa-me para a tua honra e glória, somente em nome de Jesus. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.